As polêmicas e as tretas de Poppy Playtime 4. Eu sei de algumas, tá? Mas parece que a coisa piorou bastante, é bem mais profunda do que parecia. Não é segredo pra ninguém, eu acredito, que Poppy Playtime é uma franquia que eu amo, com certeza atualmente é o assunto que eu mais trago no canal principal, tá? Mas apesar de gostar tanto da franquia, não tem como não dizer que o jogo tem muitos problemas, se envolveu em muitas polêmicas. E eu não tô falando só de Poppy Playtime 4 não, tá? Desde Poppy Playtime capítulo 2, com os NFTs que os caras lançaram, com história, com teoria. Ixi, desde aquela época ali teve muita treta mesmo. Desde algumas mentiras sobre o lançamento do mobile, que acabou não acontecendo na data que eles queriam, e aí eles se desculparam. Enfim, é muita treta. Só que Poppy Playtime 4 foi um sucesso de vendas, ficou entre os mais vendidos da semana lá na Steam, quando lançou o jogo, tá? E foi um jogo que dividiu opiniões, porque agradou muita gente, mas também desagradou muitas pessoas. Eu acredito que Poppy Playtime 4 foi feito pra galera que acompanha assiduamente Poppy Playtime, vê as teorias, vê os vídeos e tudo mais, né? Porque é um jogo muito de história, muito de lore, muito de reviravolta. E a gameplay, infelizmente, ficou bem abaixo do esperado, com relação, inclusive, a Poppy Playtime 3. Enquanto a história, as revelações ficaram bem acima. Então, uma coisa foi em detrimento da outra, e isso acabou sendo bem paia mesmo, tá? Aí o que acontece? Me mandaram esse vídeo aqui do Ryan Venceslau, um cara sensacional que eu gosto muito, tá? Algumas pessoas acham que a gente não se fala, que a gente não gosta um do outro, porque a gente teve uma divergência de opiniões no passado, tá? Que acabou gerando um aquecimento na comunidade, mas não, gente, eu gosto muito do Ryan, é um cara muito gente boa e olha... Putz, pensa no cara humilde, ele fez um vídeo pedindo desculpa pra mim, pro Corey, ele aceitou as minhas desculpas, meu pedido de perdão também, cara muito humilde, muito bacana mesmo, tá? Convido você a se inscrever no canal dele, ele tá quase chegando a 100 mil inscritos, vamos dar essa força aqui pra ele, tá bom? Então o que acontece? Muita gente me pediu pra reagir esse vídeo aqui no Terrorizando, só que eu já dei os meus 2 centavos e as minhas opiniões sobre Poppy Playtime 4 no canal principal, então preferi ver as opiniões do Ryan aqui e ver o que ele descobriu, porque ele é um cara que investiga bem a fundo essas coisas, né? E eu acho que ele vai apresentar coisas novas aqui pra gente. Então eu acho que esse vídeo aqui cabe bem legal no nosso canal secundário, beleza? Mas vamos dar uma conferida no que ele abordou aqui. Eu acho que vai ser um vídeo que eu vou comentar bastante, então deve ficar um vídeo longo. Então eu vou colocar o vídeo do Ryan na descrição aqui, caso você queira ver sem interrupções, beleza? Porque realmente eu devo ter muita coisa a comentar. Vamos lá então, vamos ver as polêmicas do capítulo 4 de Poppy Playtime. Esse vídeo aqui foi lançado há uns 10 dias mais ou menos, tá bom? Vamos nessa, só bora. Vai, Ryan. Bom dia, grupo. Eu acho que esse vai ser o vídeo mais complicado da história do canal. Caraca. Eu faço vídeo sobre polêmicas e pessoas estranhas da internet. Mas Será que eu sou uma pessoa estranha na internet? Eu acho que eu sou uma pessoa estranha na internet, que delícia. Gostei. a maioria dos casos que eu falo sobre são coisas que aconteceram há anos atrás. E o motivo é porque eu não gosto de falar sobre polêmicas que estão acontecendo agora. Porque eu sempre tenho medo das acusações serem falsas. Por isso eu gosto de falar de polêmicas antigas que pouca gente conhece. Porque aí tem a certeza que as acusações eram reais. Ah, porque já aconteceu, né? Boa estratégia, boa estratégia. Mas no caso de hoje, as polêmicas do capítulo 4 de Poppy Playtime vai ser sobre uma polêmica que está acontecendo agora. Olha. Bom, eu descobri sobre esse caso de uma forma estranha. Eu só estou em 2 servers do Discord, o meu e o de um amigo meu. O server do meu amigo é bem morto e, sinceramente, eu só estou naquele server pelo dono do server ser meu amigo mesmo. Eu gosto da sinceridade do Ryan. Um salve pro amigo do Ryan aí que tá com o servidor morto. Divulga aí pra gente dar uma aquecida, pra dar uma revivida no servidor dele. Mas eu vi que tinham me marcado no server do meu amigo, e como aquele server é bem morto, eu fiquei curioso para ver o que era. E para minha surpresa, era um usuário me avisando sobre um exposed da mob que estava acontecendo no Twitter. Exposed da Mob, já rolou no passado um exposed do CEO da Mob Entertainment, tá? De coisas internas, que ele meio que destratava os funcionários e tudo mais, é uma coisa um pouco antiga, tá? Mas já rolou esse exposed, assim, tem algumas coisas bem esquisitas com relação a ele, mas sobre a Mob, vamos dar uma olhada, será que é esse mesmo caso e piorou? Porque já tem um tempo, vamos ver. Onde mais seria? Eu achei super estranho quando eu vi aquele exposed, porque pelo visto, o exposed estava chamando a atenção das pessoas, estava com 800k de views do Twitter. Nossa, e foi no dia do lançamento do jogo, tá? 30 de janeiro. E na hora eu pensei, não é possível que o Corey e o Terrorizando não viram isso e não já fizeram um vídeo sobre isso. Então tá aí a explicação pra você, Ryan.
Não vi. Eu uso muito pouco o Twitter, tá? E ninguém me avisou dessas tretas. Quer dizer, não sei o que ele vai falar aqui, mas as tretas que eu vi de Poppy Playtime 4 não estavam envolvidas com a Mob Entertainment, tá? Mas eu confesso, e até acho que devo pedir desculpa por isso, né? Por ser um pouco negligente com relação às notícias que envolvem a Mob Entertainment com relação a essas coisas. Porque, como eu disse, já teve alguns exposes dentro da empresa e tudo mais. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não tem um contrato que a gente não pode falar mal e tudo mais. Não, a gente pode sempre levantar críticas e tudo mais, sempre com respeito, né? Mas isso é uma coisa que nenhum contrato deveria... Você não faz isso só pelo contrato, você tem respeito com todo mundo, tá? Mas a gente pode falar mal sim da Mob, pode falar mal sim do jogo e tudo mais, tá? Eu sou uma pessoa que dificilmente estou no Twitter e não fiquei sabendo desse caso, talvez por isso que tenham me marcado aqui, né? Nesse momento, mas vamos dar uma olhada, porque pelo teor aqui da seriedade do Ryan, parece ter sido uma coisa intensa. Vamos ver. Mas aí eu fui olhar no canal deles e eu não encontrei nenhum vídeo sobre eles falando sobre isso. E esse foi um dos motivos que eu decidi fazer esse vídeo, pra trazer essas informações pra comunidade brasileira. E agora, para falar sobre esse Exposed, ele começa da forma que eu mais odeio. Não deixe o lançamento do capítulo 4 de Pop te distrair. Eu odeio o Enhanced Mob, que tava escrito ali, é a antiga Mob Entertainment, tá? Exposed, que começa com não deixa essa coisa que lançou te distrair. Me lembra o pessoal do Twitter que deu um chilique quando Hogwarts Legacy lançou e ficou falando coisa do tipo: você não pode comprar Hogwarts Legacy se você comprar Mano, que caramba, Ryan! esse jogo, você não está dando dinheiro pra J.K. Rowling, aquela transfóbica! Foi bom. Puta merda, aí atuei pra caralho. Que atuação, parabéns. Me pegou de surpresa. Mas ok, quais são as acusações desse Vamos lá. Exposed da Mob? São 3 acusações principais. Primeiro, todo o caso que a Mob teve com o Ecker Coaster. Se você não sabe, o Ecker Coaster é um animador e desenvolvedor de jogos que teve toda uma polêmica com a Mob. Foi o cara russo lá? O pessoal da Mob fez bullying com o Ecker Coaster e o Ecker Coaster acusou o Pop de ser uma cópia do jogo. Ah, tá. Não, isso aqui, beleza. Compreendo, sim. Isso aqui é uma coisa bem antiga, na verdade. É essa acusação de plágio aqui, tá? Tem muitas coisas semelhantes nos jogos mesmo, tá? Eu nunca fui muito a fundo porque eu não recebi, não fui atrás do Vend, tá? Na época do que isso aconteceu, que ele saiu e tudo mais, o canal nem era focado nessas coisas assim, mas pelo pouco que eu soube, teve uma acusação de plágio por parte desse criador, que acabou se envolvendo em outras polêmicas, inclusive, tá? Mas realmente, confesso que eu não estava por dentro, não estou até hoje por dentro de como se desenrolou toda essa polêmica. No final, o que eu sei é que a Poppy Playtime passou, né, como se não tivesse plágio, não foi acusado nem nada do tipo, ou se foi inocentado, mas vamos ver. O jogo dele, o Vend. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa polêmica nesse vídeo, eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, então se quiser saber mais sobre essa polêmica mais antiga, veja esse vídeo. Pode ser bom, Mas né? a próxima acusação é mais problemática. A acusação diz que a Mob mandou uma imagem pornô pro Ecker Coaster quando ele era menor de idade. Que isso? Sério? Por quê? A Mob? Vamos ver. Essa, na minha opinião, é a acusação mais pesada desse Exposed e eu vou entrar em mais detalhes sobre ela daqui a pouco. E a última grande acusação desse Exposed, Black Gryphon. Ele é um dublador e artista musical. Você provavelmente... Ele fez os jingles que a gente acompanhou, inclusive, desde o Pop Playtime 4, tá? Todos os jingles foi ele que fez. Do Pianosaurus, do Dowie, do Yarnaby. A gente conhece ele pela música Stuck Inside. Porém, o que sim, ele tem um canal no YouTube, né? acontece é que ele também trabalhou no capítulo 4 de Pop Playtime. Ele fez as músicas dos comerciais. Mas ok, o que tem de errado com o Black Gryphon? Bom, tem algumas acusações que ele é um groomer. Ou seja, o Exposed diz que a Mob, contratando o Black Gryphon, deu trabalho para um groomer. Antes de entrar em mais detalhes sobre as acusações, tem algumas coisas que eu quero explicar. Como eu já disse, eu não gosto de fazer vídeos sobre polêmicas que estão acontecendo agora, mas eu decidi fazer esse vídeo porque, pelo que eu percebi, nenhum BR fez um vídeo sobre esse caso.
Eu nem tava sabendo. Nem tava sabendo disso, caramba. Mas eu também queria pesquisar mais a fundo para ver se essas acusações são reais. Principalmente porque a conta do Twitter que fez esse exposed tem literalmente conta paródia escrito na bio. Então eu decidi fazer esse vídeo para caso o exposed seja falso, eu expor ele como falso. E caso seja real, eu espalhar as informações. E agora entrando em mais detalhes sobre as acusações. Eu não vou falar sobre as polêmicas antigas do Hacker Coaster e da Mob. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. O do plágio com relação ao Venge, que ele tá citando. Nesse vídeo, eu só vou falar das acusações da Mob ter mandado uma imagem pornô pro Hacker Coaster quando ele era menor de idade e do Black Griffon. Começando pela imagem NSFW. No exposed do Twitter tem prints de testemunhas provando que a imagem NSFW é real. Então eu acabei de fazer um novo vídeo explicando da Circus Baby. Parece que é a imagem NSFW da Circus Baby, é isso? E a Circus Baby seria, obviamente, menor, né? Tá. Mas e eu era um menor também quando recebi a imagem. Acontece que eu não queria só confiar em um cara aleatório do Twitter por medo das imagens terem sido fabricadas. Então, ele diz a print, né? Essa conversa ter sido fabricada. O que eu fiz, eu entrei no server do Discord do Hacker Coaster pra eu pessoalmente perguntar a ele se esse caso da Mob ter mandado uma imagem NSFW para ele. Que massa, ele falou, tá vendo? Foi bem a fundo, eu boto muita fé no Ryan quando ele faz essas paradas, velho. Quando ele era menor de idade, foi real. E quando eu entrei no server, já estava estranho, porque o Hacker Coaster fechou as DMs dele. Eu pensei que era porque tem muitas pessoas tentando entrar em contato com o Hacker Coaster para perguntar a mesma coisa que eu queria perguntar. Caramba. Então, por causa disso, antes de eu falar com o Hacker Coaster, eu precisei conversar com o moderador do server dele, pro moderador conversar com o Hacker Coaster pra convencer ele a falar comigo. Entendi. E deu certo, o Hacker Coaster me chamou para um chat privado. E eu fui direto ao ponto e perguntei a ele se o caso da imagem era real. E ele respondeu que sim. E depois... Aonde que ele respondeu? Deixa eu procurar aqui. Ele falou... Sim, é verdade. Eles me mandaram uma imagem com o meu personagem quando eu era um menor, fazendo session com a Circus Baby do FNAF. Caramba! É o personagem dele, tipo assim, uma animação, né? Um desenho, na verdade, né? Um desenho de um personagem dele, que ele... Porque ele é um animador, ele é um criador de jogos e tudo mais, né? Com o personagem dele fazendo o session com a Circus Baby. E a Circus Baby, as pessoas citam que ela seria menor de idade, dentro do contexto e tudo mais. Mas aqui o que pesa é que ele era menor de idade nessa época. Mas o que quer dizer a Mob Entertainment, né? Quem que tava por trás disso? Quem era a pessoa que mandou? Que coisa esquisita, velho. E ele respondeu que sim. E depois disso nós conversamos mais. Eu perguntei a ele por que o caso da imagem NSFW não estava no documento antigo de 2020 dele contra a Mob. Que foi quando ele expôs o plágio, né? O suposto plágio que teria acontecido e tudo mais. Foi em 2020, eu achei que tinha sido um pouco depois. É por isso que, na época, isso aí, eu nem tava sabendo disso, nem fui atrás dessas informações, mas eu soube, né? Dessa questão da acusação do plágio de Poppy Playtime com relação ao Venge, beleza? E ele respondeu que o motivo é porque ele não tinha printado a imagem na época e como ele não tinha a imagem, ele não queria fazer acusações sem provas. Faz sentido, mas eu estou certo que eu não consegui achar a foto e publicar ela, né? Não queria colocar acusações certinho. Depois eu perguntei quem mandou a imagem pra ele. Zach Bellinger é o CEO da Mob Entertainment atualmente, tá? E foi ele, inclusive, que teve algumas polêmicas e alguns exposes aqui na internet. Se eu não me engano, o Gabs fez um vídeo expondo toda as polêmicas com relação ao Zach Bellinger, beleza? Que são coisas bem internas também, assim, alguns comentários paias de funcionários que trabalhavam lá e não gostavam muito das atitudes dele e tudo mais. E vale ressaltar que, lógico que nada chega pra gente ao público assim dessa forma, mas a gente sabe que os principais diretores de Poppy Playtime, os irmãos Preciado e o Isaac, saíram de Poppy Playtime, segundo eles, né, da Mob Entertainment, por questões de divergência criativas. Dentre outras coisas, mas eram divergências criativas. Pelo que eles falaram pra gente, não foi briga, não teve nada do tipo, mas essas divergências, assim, implicam na gente que talvez eles discordassem de coisas e haveria debates, talvez inflamados dentro da empresa, que foram correspondidos da pior forma possível, vamos dizer assim, né? Mas o Zach Bellinger tem um histórico
na internet de que é uma pessoa um pouco problemática, beleza? Nada foi confirmado, porque é muito disse que me disse, mas se tem várias acusações, assim, você levanta, né, a orelha pra ficar prestando atenção. Pô, será que não tem alguma coisa aí e tudo mais, né? Então, pois é. Porque o Exposed no Twitter fica o tempo todo falando que a Mob mandou a imagem pra ele. É esquisito, né? A Mob, tá. Como se a Mob fosse uma pessoa. É. Eu perguntei se quem mandou a imagem pra ele era uma pessoa que trabalhava na Mob ou só um cara aleatório do server do Discord deles. Porque mesmo se quem mandou a imagem foi uma pessoa que realmente trabalha na Mob, eu não acho que é justo colocar a culpa no estúdio inteiro. E o Erka Coaster respondeu confirmando que a imagem foi feita por alguém que trabalha na Mob. Porque a imagem era uma render da Circles Baby Minecraft da Mob tendo sexo com um personagem do Erka Coaster. Quando eles eram a Enhanced Mob, eles faziam animações principalmente de FNAF, né? Vale ressaltar que a Mob Entertainment, ela primeiro tinha um canal no YouTube fazendo animações e tudo mais, tá? Que eram muito famosas. E aí eles evoluíram a empresa e chamaram agora de Mob Entertainment. Chegou a ser Mob Games, mas eles condensaram tudo em Mob Entertainment, que agora vai ter filme, né? Vai ter outras mídias, tem livro e por aí vai. E aí fizeram Pop Playtime, né? Então, na época, eles eram animadores e faziam essas renders assim, e estão dizendo que era uma render exclusiva do uso da Mob, tá? Fazendo o Sesho com um personagem que foi de criação dele, né? Que bizarro isso, que bizarro. Mas ele não falou quem foi a pessoa ainda, né? Então dá a entender que foi o perfil da Mob que teria mandado pra ele, o que é super esquisito. É como se, sei lá, a Toyota mandasse uma NFSW minha, entendeu? É estranho, mas quem que dá Toyota? A Toyota. Esquisito, né? Mas com certeza seria alguém lá dentro, mas não uma pessoa, uma empresa. É estranho. Eu entendo essa curiosidade e essa dúvida do Ryan aqui. E os modelos são extremamente parecidos com os modelos da Mob. Foi bom conversar com o Erka Coaster para ter a confirmação que a imagem é real e para entender um pouco mais o lado dele da história. E agora eu vou mostrar a imagem censurada e dar o contexto dela. Então ele achou a imagem. Então temos provas conclusivas, então que bom que ele vai mostrar censurada. Essa é a imagem. Como você... Não dá pra entender nada, mas tá uma bagunça, né? Foi ele mesmo que mandou, tá? O Coaster mesmo que mandou. A imagem do Erka Coaster tendo Sesho com a Circus Baby. É ele? Ah, tá, seria o avatar dele, né? CP, tá? Um Funtime Fox nesse FW aqui, dá pra ver um pouco aqui, tá? Caramba. Nossa, a bunda pelada da Circus Baby, que pode ser considerada CP porque ela tem, quando foi possuída, né, tinha 5 anos. A Elizabeth, que foi possuída pela Circus Baby, tinha 5 anos quando foi possuída, é isso que ele quer dizer. Me mandaram quando eu tinha cerca de 15 anos. Não dá pra entender nada, né, mas aqui tem ele mesmo acho que mandou censurado, porque tá escrito em inglês. Acho que não foi o Ryan que censurou isso aqui não, vocês me corrigem se eu estiver errado. Acho que foi ele mesmo, tá? O Coaster que censurou. Você pode ver nas partes que não estão... não, quer dizer, foi outra pessoa, porque tá em cima aqui da publicação. Então o Coaster mandou a imagem real mesmo, e alguém aqui fez essas censuras, tá? Censuradas, essa imagem parece mais um meme. E eu acredito que o motivo disso é porque essa imagem foi feita para humilhar o Erka Coaster. Eles tiveram muita tretinha na internet, né? Por conta dessa questão de plágio. Então, assim, é até plausível você pensar que teve uma brincadeira de humilhação um com o outro e tudo mais, porque teve muita rixa depois do documento que expôs o suposto plágio de Pop Playtime pelo Vend, né? Mas é difícil acreditar que uma empresa que se preze faria uma coisa dessas, né? Pode ter sido alguém aleatório dentro da empresa, mas ainda assim a empresa responde, né? Estranho, né? Caraca, que pesado, mano. Como eu já disse, alguns anos atrás teve toda uma polêmica do pessoal da Mob fazendo bullying com o Erka Coaster. Sim. E eu acredito que essa imagem é só mais um exemplo disso. O cara que fez o Exposed no Twitter disse que essa imagem é CP porque a Baby tem a alma da Elizabeth. Essa parte aqui eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é muita polêmica, entendeu? Dizer, mas ela era menor de idade, tinha 5 anos, mas é um personagem que na verdade é um robô, eu não vou entrar em detalhes com relação a isso aqui, mas o importante aqui é que eles estão relacionando que seria um CP por conta do fato da criança que foi possuída pelo Circus Baby no FNAF tem 5 anos, então seria um CP por conta disso, tá?
Eu não concordo com isso. É bem polêmico. Eu não vou entrar nessa questão, porque tem gente que concorda e tem gente que discorda. É bem explodido na internet essa questão, tá? Se ela seria de menor ou não. Mas vai da opinião de cada um. Você pode deixar aqui nos comentários, sempre respeitando, porque é um assunto bem polêmico e bem pesado, hein? O que você acha? Se seria considerado ou não, tá? Mas vamos ver o que o Ryan, a opinião dele com relação a isso. Na minha opinião, o problema dessa imagem não é nem a imagem em si, e sim o fato que alguém que trabalha na Mob fez e mandou essa imagem pro Arthur Coaster, que era menor de idade na época, só para humilhar ele. Isso é paia. Isso é paia. Já é ruim se for uma questão de tipo da humilhação, né? Que seria o personagem dele sofrendo Sessu de outros personagens, renders, né? Da Mob Entertainment. No sentido, o suposto sentido do seguinte, né? A Mob é melhor que você. Olha o que ela faz com os seus personagens. Nossas renders representam nós e a sua render representa você. Olha o que a gente faz com você. Seria tipo isso, né? Que dá a entender pra gente de público de fora. Já é uma humilhação paia. E o fato dele ter 15 anos, você manda uma parada assim, é complicado. É tenso. E uma empresa que se preze não faz uma coisa dessa. E se acontece alguma coisa de vazar algum tipo de... Porque algum funcionário maluco fez uma coisa desse tipo, a empresa se pronuncia, tira o funcionário de lá e pans, né? Porque ela é responsável. É responsável, independente de quem lá dentro mandou. Então é responsável pelo que acontece lá dentro, com certeza. Mas será que teve? Será que a Mob chegou a mencionar isso? Vamos ver. É literalmente crime um adulto mandar uma imagem pornográfica para um menor de idade. E antes que algum gênio pense em comentar. Mas menores de idade encontram pornô sozinhos. É verdade, mas um menor de idade encontrar pornô sozinho é uma coisa, mas um adulto que ele nem conhece na internet mandar pra ele é outra. Última coisa sobre essa polêmica. Quando eu fui pesquisar sobre isso, eu achei que esse caso da imagem tinha acontecido recentemente. Mas não, essa imagem foi feita na época que estava tendo a polêmica antiga da Mob e do Arthur Coaster, onde eles estavam fazendo bullying com o Arthur Coaster. E lá pra 2020, 2021, então, tem tempo. Até porque o Coaster agora, eu acho que ele é maior de idade, né? Mas por algum motivo, os youtubers que fizeram vídeo sobre essa polêmica na época só não deram muita atenção pra imagem NSFW que foi mandada para um menor de idade. Mas essa imagem tinha saído? Eu fiquei... Porque como ele não colocou no documento, eu fiquei me perguntando quando que ela veio a público. Porque ele achou a imagem, né? Tanto que ele mostrou lá. Queria saber quando que ela veio a público, tá? Pode ser que os youtubers que fizeram vídeos a respeito dessa polêmica não sabiam ou realmente ignoraram. E aí é estranho, né? Porque seria o ponto alto da polêmica, eu acredito, sim. Sendo que isso é tão ruim quanto, se não pior do que o bullying que fizeram com ele no vídeo. Não, porque continua sendo um bullying e eu acho que bem apelativo, né? Nossa, caramba, eu não vou ler, mas quem entende inglês aqui vai conseguir ver o que tava na imagem, tá? Caraca. Pesado pra caramba. King, sobre a antiga polêmica da Mob e do Arthur Coaster, ele literalmente só falou sobre essa imagem por 10 segundos. Quem? Literalmente. Vídeo do Tiff King sobre a antiga polêmica da Mob e do Arthur Coaster, ele literalmente só falou sobre essa imagem por 10 segundos. Tá, é um youtuber, não conheço. Esse youtuber aqui, que falou pela polêmica, mas citou essa imagem por 10 segundos. E aqui tem, inclusive, o Coaster descrevendo que tá lá. Caraca, mas pelo jeito, como ele tá descrevendo, ele não mostrou a imagem pro Tef King, pelo jeito, né? Eles colocaram símbolos de desmonetização. Peraí. Essa imagem, então, foi mandada pra ele já censurada. Foi isso que eu entendi? Eu não entendi o que era, porque eles colocaram símbolos de desmonetização. Deixa eu ver aqui, antes do avatar chegar. Em todas... bom, de qualquer forma, se for isso mesmo, porque tá fora do contexto aqui, mas parece que, pelo que eu entendi, ele recebeu a imagem e ela já veio meio que censurada com símbolo de desmonetização nas partes em que seriam apelativas, mas ele citou aqui, quem sabe inglês já entendeu, né? Eles pegaram o render original antes de dar no Photoshop. Então foi uma imagem photoshopada, é o que ele quer dizer, né? Tá, tudo bem. Estranho. Cada Mob e do Arthur Coaster, ele literalmente só falou sobre essa imagem por 10 segundos. Eu acredito que o motivo que as pessoas não falaram sobre isso na época é porque o Coaster não tinha prints da imagem, então... Aí fica difícil, né, porque ele descreveu ali a imagem, né?
Fica difícil você ter a prova concreta, mas se era tão importante assim... Tem eu não sei exatamente, mas muita gente não acredita no Coaster, naquele documento do Coaster, tá? Embora tenha algumas provas lá. E chamam ele de mentiroso, esse tipo de coisa. Eu não posso dar a minha opinião pra vocês porque eu não entrei a fundo no caso. Nesse ponto em específico, eu fui somente um espectador e não um investigador, vamos dizer assim. Como o Ryan, por exemplo, que foi atrás, fez o trabalho direitinho pra saber se era corretamente. Eu só fiquei de fora observando, tá? Mas muita gente não acreditou no Coaster, enquanto outras pessoas acreditaram muito. Então a internet ficou dividida naquela época, tá bom? E não tinha provas disso. E ok, foi isso sobre a imagem NSFW. Eu queria muito saber quando que foi que ele trouxe a imagem de novo, mas dando meus 2 centavos sobre essa polêmica aqui, muito esquisito, muito estranho, tá? É complicado, tipo, ele tem a prova de que foi a Mob que mandou, e aí vai começar a gerar muitas dúvidas, mas se aconteceu, e eu não vejo motivo pra ele ter mentido sobre isso em específico, eu acho que deve ter sido algum maluco lá da Mob, eu espero que não tenha sido um dos diretores, e a Mob deveria ter se pronunciado com relação a isso, falado, teve um cara que fez uma coisa horrível com relação a isso aqui e a gente tá tirando ele. Mas a gente sabe que na época a Mob Entertainment realmente fez muitas coisas estranhas, muito bullying com esse cara, e isso foi praticamente provado, esse bullying, tá? Foi uma coisa bem assim, 5ª série mesmo, foi uma coisa vergonhosa, tá? Até onde se sabe o que foi verdade, o que não foi uma coisa bem paia. Hoje em dia a empresa, ela aumentou muito de tamanho, acho que eles aprenderam muito com os erros e com as polêmicas que eles fizeram no passado, né? Eu tava aqui falando de vocês de venda de NFT com teorias que eles pediram desculpa, mas isso aqui é muito mais pesado, tá? Mas na época eles não eram Mob Entertainment. Não interessa. É uma coisa vergonhosa e assim, horrível. Não se faz uma coisa dessa, né? Mas enfim, parece que tem mais. Vamos ver o que mais que o Ryan desenterrou aqui pra gente. Agora para o Black Gryphon, que vai ser a parte mais complicada desse vídeo. Caraca. Indo direto ao ponto. Black Gryphon, de verdadeiro nome Gabriel Christian Brown, ele era um fã de My Little Pony no começo da fandom. Tanto que se você ir nos vídeos antigos do canal dele, você vai encontrar alguns vídeos de My Little Pony. Vale ressaltar aqui que isso, minha menina tá me dando dedo. Não, tá mostrando que casou, parabéns. Ele não trabalha na Mob, eu acho que ele tem uma parceria por conta das músicas e tudo mais, tá? Só pra ficar claro que ele não é da Mob Entertainment, pelo menos até onde eu sei, beleza? Mas a Mob faz sim parcerias com ele, já fez mais de uma, tá bom? E atualmente ele é casado com a Claire Corlett, que foi a dubladora da Sweet Belle em My Little Pony. Ok? O que tem de errado nisso? O problema é que quando o Black Gryphon e a Claire se conheceram, a Claire era uma menor de idade. Ela tinha entre 13 e 15 anos. E por isso, algumas pessoas consideram o relacionamento deles grooming. Olha, essa história vai ser extremamente complicada e eu não quero chegar em nenhuma conclusão precipitada aqui. Mas para tentar começar a explicar isso, é bom entender que grooming não é exatamente pedo. Grooming é tentar tomar vantagem ou conseguir a confiança de um menor de idade, geralmente com o objetivo de conseguir algo sexual ou nudes ou algo do tipo. Entendi. Eu tava muito na dúvida do que significava essa palavra grooming, né? Mas pelo jeito seria a ideia de um manipulador. Entendi. E se o groomer conseguir o objetivo dele, aí ele é um pedo. Mas para ficar mais complicado, um groomer pode conseguir o objetivo dele e não ser um pedo. O objetivo de um groomer também pode ser conseguir a confiança de uma pessoa menor de idade para quando essa pessoa completar 18 anos, começar um relacionamento com ela. Isso tecnicamente não é pedo, mas... Entendi. É esquisito, né? E o que quer dizer, tipo assim, me apaixonei por uma menina muito menor de idade, né? Eu vou conversando com ela, vou manipulando e tudo mais, daquele jeito lá, esperando ela ter 18 anos, pra quando ter 18 anos, aí sim efetivar um relacionamento, que aí está dentro da lei, é legalizado. Mas claramente é grooming. Mas para ficar mais complicado ainda, existe grooming não intencional. Há um tempo atrás, eu assisti um vídeo sobre o grooming que o BoJack fez no episódio Fuga de Los Angeles de BoJack Horseman. O episódio que o BoJack vira praticamente um pedo. E foi uma análise muito boa, que me fez entender muito mais sobre o que é grooming e me fez perceber que existe grooming não intencional. Uma forma simples de explicar isso.
Vamos supor que você vai regularmente para um lugar onde várias pessoas frequentam, como uma escola de inglês, uma pista de skate ou sei lá, uma loja de cartinha de Pokémon. E você é amigo das pessoas que frequentam esse lugar. Se você simplesmente for uma pessoa legal, tem chance de alguém só se apaixonar por você. Ele tá citando aqui, no caso, você ser maior de idade e estar num ambiente que tenha pessoas de diversas idades. Inclusive de menor de idade, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Incluindo uma pessoa menor de idade. Certo. Mas se isso acontecer, o certo a se fazer é só falar que você não está interessado, mas se a pessoa continuar, você corta contato com ela. Sim, mas e se você não perceber que... Porque tem uns goiabão que não percebem, né? Que acabaram causando essa repercussão na outra pessoa. Difícil? Só isso. Mas é agora que vem a pergunta. O caso do Black Griffon foi grooming intencional ou não? Como eu já disse, eu não quero chegar em nenhuma conclusão precipitada. Então eu vou mostrar as provas que nós temos dos dois lados e você chega à sua conclusão se foi grooming intencional ou não. Boa, vamos lá então, vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão juntos aqui, vai. Como eu já disse, os dois se conhecem desde que a Claire era menor de idade. E os dois se casaram em 2022, quando a Claire tinha 21 anos e o Black Griffon tinha mais de 30. 21 anos lá já é legalizado, né? Acho que 18 eles não poderiam casar, não sei. 21 é a maioridade mesmo lá nos Estados Unidos. Não dá pra negar que é estranho um homem adulto ser amigo de uma garota jovem e poucos anos depois dela se tornar maior de idade se casar com ela. Deixa eu ver. Não sei, eu não sei se é tão incomum assim. Pô, mas 24 anos são 9 anos de diferença. Se você tem na sua família, tipo, um irmão mais velho, né? Ou uma irmã mais nova, que acaba tendo amigas e tudo mais, você vai acabar convivendo, querendo ou não, né? Não é uma... Vocês se conhecem por conta do ambiente que vocês estão, como o Ryan descreveu aqui. Aí acaba acontecendo mesmo, né? E aí... Pô, pode acabar acontecendo uma relação mais próxima e tudo mais, né? Não é como se a pessoa tivesse procurado aquela outra ou sentisse uma atração especial por pessoas que são bem mais novas do que ela. Tá bom. Mas agora, pra ficar mais complicado, nós temos prova de que teve alguma coisa sexual entre os dois quando a Claire era menor de idade? Ixi, aí é que complicado. O pior é que assim, eles se conhecem quando ele tinha 24, ela tinha 15, entendeu? E continuaram conversando e provavelmente apaixonados durante todo esse tempo. É difícil imaginar que não rolou alguma coisa, por mais que ambos soubessem que era errado, né? Vale ressaltar que, nesse caso, o responsável é o maior de idade, né? O menor de idade, ele não responde por si só até determinada idade, que eu não tenho certeza qual que é lá nos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, o maior de idade é que deveria ter falado não, aqui não, né? Ele era o responsável por ter dito não, mas assim, será que aconteceu? É difícil imaginar que não aconteceu, mas a gente tem que... Não pode acusar sem provas, né? Não! Isso é o que torna mais difícil escolher se você acredita ou não nessa história. Não tem provas? Deixa eu voltar aqui. Sexual entre os dois quando a Claire era menor de idade? Tem uma prova de que aconteceu alguma coisa disso? Não. Não! Isso é o que torna mais difícil escolher se você acredita ou não nessa história. Porque aí fica só suposição, né? Tem um monte de coisas esquisitas, mas não tem provas concretas de praticamente nada. O mais próximo de uma prova que algo sexual aconteceu entre os dois são alguns comentários estranhos dos dois, mas só isso. Fantástico trabalho, Claire. Isso ficou muito bom. Obrigado por me chamar para isso. Eu realmente gostei das entrevistas. As duas que você usou e aquela que você perdeu. Emoji sorrindo piscando. Ei, mas eu achei isso. Você lembra daquela Foi há 9 anos atrás isso aqui, tá? parte? Que droga, Gabe. Eu esperava que eu tivesse sido grumada. Seria uma história muito mais interessante para contar no nosso casamento. Então ela tá falando que não foi grumada. Tá dizendo que... ela estaria confirmando que não foi, né? 9,55. Mas isso aqui foi... História muito mais... Isso aqui foi um comentário de agora.
pouco tempo. O outro foi de 9 anos atrás. Interessante para contar no nosso casamento. 9,55. Obrigado, Claire. Eu te pago depois. Emoji sorrindo, piscando. Próxima coisa estranha, o casamento dos dois. Os pais da Claire não foram chamados para o casamento dela e do Black Griffon. Caramba! E o motivo que ela postou na internet é porque ela não tem um bom relacionamento com eles e eles não apoiavam o casamento. Bom, algumas pessoas na internet acreditam que os pais da Claire não queriam que ela se casasse com o Black Griffon para proteger ela de um relacionamento abusivo. Ixi, não, aí aqui já foi demais, né? Acho que aí é especulação demais. Dizer que não, porque eles não se dão bem porque o relacionamento dos dois era abusivo e tudo mais. Ela citou que ela não tinha um bom relacionamento com os pais e não que ele não tinha um bom relacionamento com os pais. Obviamente que ela pode ter defendido ele e ocasionado isso, né? Pô, complicado pra caramba. Mas aqui eu já achei um pouco mais forçado, né? Tudo é especulação, né? Mas essa aqui eu achei um pouquinho demais. Mas aí que tá. Nós temos alguma prova de que o relacionamento deles é abusivo? Não! O relacionamento deles parece estar indo muito bem. Direto eles postam fotos de viagens que eles estão fazendo e essas coisas. E os dois sempre parecem super felizes. Eu sei que nas redes sociais todo mundo só posta o lado bom das coisas, mas como nós podemos acusar de ser um relacionamento abusivo sem prova nenhuma? Verdade. E para deixar mais complicado ainda, praticamente todo mundo do círculo de amigos do Black Griffon e da Claire apoia o relacionamento deles. No vídeo onde eu peguei as informações sobre essa polêmica do Black Griffon, tem um comentário de uma mulher chamada Michelle Cramber. Ela, igual a Claire, também é uma cantora e dubladora que também trabalhou em My Little Pony. Olha e só. ela também é amiga da Claire e do Black Griffon. Ah, estava lá quando eles se conheceram. E ela também conheceu o Black Griffon quando era menor de idade. Caraca. No comentário dela, ela disse que as acusações foram desprovadas e que essa polêmica é só uma conspiração da internet. E que as evidências foram tiradas de contexto e ela também acusou o cara que está fazendo exposes no Twitter de defender CP e está atacando a Claire. Que E ela bagunça. também disse que as pessoas que acreditam nessa polêmica estão dando voz para pessoas aleatórias na internet ao invés das, entre parênteses, vítimas, porque ela não se considera uma vítima do Black Griffon. Ah, tá. Algumas pessoas acreditam que a Michelle só está defendendo o Black Griffon e a Claire porque, como ela também conheceu o Black Griffon quando era menor de idade, ela também é uma vítima dele. Também teria sofrido a manipulação, E né? por isso está com síndrome de Estocolmo. Caramba, a galera foi longe, né? Foi longe. Não tô dizendo que é certo ou errado, mas que a galera foi longe, foi. Quando a vítima defende ou se apaixona pelo seu abusador. Você escolhe se você quer acreditar no que ela está dizendo ou se ela está com síndrome de Estocolmo mesmo. Como eu já disse, esse caso é extremamente complicado. Eu não quero tomar uma decisão precipitada e acusar ninguém de nada, mas é complicado porque o cara realmente conheceu a mina quando ela era menor de idade e estão casados agora, mas não parece ter nada errado com o relacionamento deles. Não, você conhecer uma pessoa mais jovem depois ter um relacionamento com ela, acho que realmente não é um problema. Não é um problema. Tem que provar que durante aquele período que ela era menor de idade, houve responsabilidade por parte dele nos termos legais. E vai ser difícil isso. Até onde o Ryan colocou aqui pra mim, tudo foi uma questão de especulação, pelo menos é o que eu acredito, né? Sem provas é realmente muito difícil e as pessoas podem achar estranho, tem muitas coisas que podem ser estranhas, mas sem provas não tem nada. E não teve uma acusação formal de ninguém. Se os pais realmente, os pais da moça, né, acreditassem nisso, eles poderiam ter vindo na internet e falado uma coisa desse tipo, já que eles supostamente não teriam aprovado o casamento porque não queriam que ela sofresse abuso. Eles poderiam ter vindo na internet e tudo mais, mas não vieram, né? Então, não me parece ser esse o motivo do afastamento entre ela e os pais dela, porque eles não foram no casamento. Então, me parece ser mais um disse que disse, me disse, não sei.
E você percebeu que estranho? Nesse caso inteiro, eu praticamente não falei sobre Pop Playtime. Então, o que tudo isso tem a ver com Pop Playtime? Como eu já disse, o Black Gryphon fez as músicas das propagandas do capítulo 4 de Pop Playtime. E por Os jingles ele tá se referindo. causa dessas acusações de grooming, muitas pessoas acreditam que a Mob não devia ter contratado o Black Gryphon e devia ter pesquisado melhor sobre ele antes de contratar ele. Ah, entendi. Normalmente as empresas, elas evitam se relacionar com pessoas que estão envolvidas em polêmicas na internet, porque mancha a imagem delas e as pessoas não gostam, né, de consumir um produto que acabou se relacionando de alguma forma com uma pessoa que está envolvida numa polêmica desse tipo, ou sofrendo uma acusação grave desse tipo, né, mas aí já não sei por que a Mob Entertainment resolveu confiar no Black Gryphon, ou se sabia a respeito disso. E aí é o que o Ryan tá falando, né, que ela deveria ter ido atrás de informações e tudo mais, mas talvez tenha ido, sei lá, e julgou que não tem nada aí, então vamos lá. Pode ter sido, né? Não sei. Comenta se você concorda com isso, e essas foram as grandes polêmicas do capítulo 4 de Pop. Tem uma outra polêmica menor, mas eu não acho que nós temos informações o bastante sobre ela. A polêmica é que a Mob é um lugar ruim de trabalhar. Ah, sim, essa aí é o que eu falei pra vocês, que vieram uns exposes de alguns funcionários internos lá, né? Tinha esses e-mails aqui e tudo mais. Como eu falei pra vocês, eu recomendo o vídeo do Gabs, que ele foi mais a fundo com relação a isso aqui, tá? Eu também não fui muito a fundo pra saber exatamente sobre essas coisas, mas era com relação ao CEO, o Zach Bellinger, da Mob Entertainment. E eram questões muito internas dos trabalhadores de lá, né, que estavam internamente trabalhando lá, a pressão que eles sofriam e tudo mais, né? Mais uma vez ressaltando pra vocês que a Mob Entertainment já se envolveu em polêmicas com relação a bullying e a problemas de relacionamento entre pessoas, eu quero dizer. Então, assim, é plausível pensar nisso, que isso possa ter acontecido? Sim. Sites que você pode comentar sobre como foi trabalhar em uma empresa, tem vários comentários dizendo que tem muito crunch na Mob, que é um lugar muito estressante de se trabalhar. Quando eu fiz o meu vídeo dando uma segunda chance pra Pop Playtime, eu lembro de um comentário de alguém dizendo que os funcionários da Mob estavam expondo o lugar por ser tóxico e ter muito crunch. E quando o capítulo 4 lançou, eu vi muitas pessoas falando que todo mundo que trabalhou nos capítulos anteriores saiu da empresa e por isso o capítulo é tão bugado. Foi cerca de 9 pessoas, tá? Inclusive diretores bem importantes como o Isaac. Na verdade, o Isaac ele já tinha escrito grande parte do roteiro de Pop Playtime 4. Então, assim, a partir de agora, do Pop Playtime 5, a gente não vai ter mais nada do que o Isaac escreveu, por exemplo, né? Então, Pop Playtime 4, na verdade, ainda tem muito das pessoas que já saíram de Pop Playtime, tá? Mas foi cerca de 9 pessoas que saíram. Segundo o que eles mesmos relatam, foi uma saída tranquila e de boa, não teve briga nem nada do tipo, tá? Mas saíram por conta de discordâncias criativas e na diretoria. E, como eu falei pra vocês, pode indicar sim um debate mais inflamado lá dentro e tudo mais, né? Incluindo o diretor dos 3 primeiros capítulos de Pop, Isaac Christopherson. Esse mesmo. E é por isso que o capítulo 4 tem uma sensação diferente dos outros. Mas eu não encontrei informações o bastante sobre isso, então eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. É porque eu não tenho muitas informações mesmo, pelo que eu sei. Para terminar o vídeo, eu só quero falar que eu sinto que o Exposed no Twitter foi feito na má fé. A maioria das polêmicas nesse Exposed são as polêmicas antigas da Mob e do Arca Coaster. As únicas polêmicas novas foi a polêmica do lugar ser ruim de trabalhar e do Black Gryphon. A do lugar ruim pra trabalhar já tem um ano, talvez 2. Mas além disso, o trailer do capítulo 4 de Pop Playtime foi lançado no Twitter nas 2h05 da tarde de 30 de janeiro. E o Exposed foi lançado no mesmo dia, às 3h03. Nossa. Menos de uma hora depois do trailer ter sido lançado, o Exposed foi lançado. Esse Exposed claramente já estava pronto e só estavam esperando o capítulo lançar para lançarem o Exposed. Caraca, verdade. Verdade. Pra aproveitar o hype do nome Pop Playtime que ia estar em alta. Mas é isso, comenta o que você achou. Eu realmente acho que na parte de mandar uma imagem em SFW para o Arca Coaster, a Mob estava completamente errada. E sobre o Black Gryphon, eu considero que ele fez grooming, mas eu não acredito que nós temos provas o bastante para decidir se foi intencional ou não. Comenta se você acha que realmente foi um erro da Mob contratar o
Black Griffon. E se você já tirou a sua conclusão se o grooming foi intencional ou não, comenta aí e deixa o motivo que você acha isso pra melhorar a discussão. Esse é um caso muito complicado e ver o que outras pessoas pensam iria ajudar. Então é isso, esse foi o vídeo, tchau! Massa demais. Valeu, Ryan. Se inscreva no canal do Ryan, muito bom. Gosto muito dele, admiro muito a sinceridade, honestidade e humildade dele também, tá? Minha opinião com relação a isso, tá? Vamos falar do Black Griffon antes. É complicado porque se você não for contratar alguém por conta de polêmicas do passado, por conta de coisas do passado, você não vai contratar ninguém, porque muita coisa pode ser distorcida pela internet sem provas e gera um exposed que é especulação, como foi o caso do Black Griffon, porque não tem provas, né? Somente especulações e palavras de um dos outros ali com provas muito superficiais que não levam nada a lugar nenhum. Então, eu acho que a Mob levou isso em consideração, ou nem sabia, porque, não sei. Eu não acho que o que foi mostrado aqui seria o suficiente pra acusar o cara, então acho que a Mob Entertainment não levou isso em consideração, entendeu? Mas como empresa, eu tomaria cuidado, sim, né, com relação a essas coisas, porque a opinião do público é muito importante pra Mob, tá? E com relação ao negócio do Coaster, é complicado porque a gente sabe que rolou assim uma disputa ali entre eles inflamada, foi uma briga de quinta série dos dois lados, tá? E como teve esse negócio do bullying e tudo mais, eu não duvido nada que alguma coisa assim tenha saído de lá sim. E é muito possível que tenham feito aquela imagem na zoeira dentro da Mob Entertainment, isso aqui tô conjecturando, tá? Fizeram essa zoeira lá porque já tava rolando os bullying e tudo mais. Essa imagem não era pra ter saído de lá, era uma coisa interna deles lá, zoando, que já é muito paia, muito tosco mesmo, e acabou vazando e chegou até ele isso aí, né? Como se eles estivessem fazendo uma brincadeira interna e acabou saindo dali e falou, nossa, saiu e tudo mais, né? E assim, não importa quem foi, porque Mob Entertainment é responsável por essa imagem, sim. Mas é estranho ela ter demorado pra chegar até a gente, até o público e tudo mais, nunca ter sido mencionada só até agora. Como eu disse pra vocês, algumas pessoas acham que ele é mentiroso, que ele mente algumas coisas e tudo mais, e eu não vejo, na minha inocência, não vejo porque ele criaria uma imagem dessa aí só pra piorar um caso de muitos anos atrás, 4, 5 anos atrás, tá? Mas pode ser que sim. Então, assim, o Ryan foi bem a fundo aqui nas investigações e mesmo assim eu fiquei muito dividido em dar a minha opinião, porque é uma questão muito polêmica. Essa batalha entre Pop Playtime 4 e o Vendi foi uma coisa que foi bem estranha, bem esquisita. Pra mim foi muito quinta série dos dois lados, mas como eu disse, eu tava como um espectador naquela época. Eu não fui a fundo, eu não investiguei, eu não procurei saber, eu apenas vi vídeos e vi coisas ali e tudo mais e nunca mais me interessei sobre esse assunto, mas que foi real, foi. E sobre a parte mais recente, como ele disse aqui, que foram aquelas reclamações dos trabalhadores lá da Mob Entertainment e tudo mais, parece que isso de fato é real, que as pessoas estavam insatisfeitas em trabalhar na Mob Entertainment, por isso que muitas delas saíram, inclusive os Irmão Preciado, que hoje estão na Glitch Productions, de The Amazing Digital Circus, tá? Então parece que sim, parece que era um ambiente de trabalho, ou ainda é, né, que pelo jeito não era muito amigável para as pessoas que estavam lá dentro, né? Tomara que tenha mudado isso e tudo mais, é uma coisa que é muito paia você pensar que um jogo que é tão legal foi feito à custa do suor das pessoas ali que estavam sendo maltratadas. Eu prefiro não pensar nisso aí, mas as provas que temos são os testemunhos de pessoas que trabalharam lá, né? É estranho. Pop Playtime 4 é um jogo que se envolveu muitas polêmicas, mas essas todas aqui estão relacionadas com a empresa que fez o jogo, né? O que, de tabela, pega o jogo também. Você não compraria uma roupa sabendo que ela foi, de fato, feita por mão de obra, sei lá, escrava, é uma coisa que você não quer contribuir com isso. Então, se o jogo foi feito por meio de pessoas sendo pressionadas, de uma coisa muito ruim acontecendo internamente lá, você fica com o pé direito, pô, vou comprar um produto desse que foi feito assim pelas pessoas? É estranho, né? Mas faltam as provas e tudo mais. E tem muita gente que defende, pô, as pessoas sofreram tanto pra esse jogo aqui, agora eu não vou comprar. Tem muitos lados. Muito polêmico, mas eu gostei bastante do vídeo, queria saber o que vocês acham. Eu não sabia de nenhuma dessas polêmicas que foram citadas, assim, tirando o bullying que o Coaster recebeu há muito tempo atrás, essa briga de quinta série da Mob Entertainment e ele. O que você achou disso aqui, cara? Eu volto às perguntas que o Ryan fez pra vocês. Vocês acham que foi que essa imagem é real? Vocês acham que foi uma mentira dele? Ou que foi real mesmo, essa imagem NSFW esquisita? Eu não vejo porque ele mentiria mais, né? E sobre o Black Griffon, vocês acham que foi intencional, o tal do grooming que ele fez? Ou não? Você considera que ele fez? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Quanta polêmica! Puxa vida.